Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o assunto de localização de instalações. É um assunto bastante técnico na área de logística, é um assunto que é estudado já há bastante tempo, mas que de vez em quando ele é, como que eu posso dizer, ignorado por algumas empresas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O assunto de localização, ele, por ser bastante técnico, ter um ferramental matemático para lidar com esse assunto, ou seja, onde eu vou colocar minha empresa, aonde eu vou colocar meu centro de distribuição, para obter o menor custo de frete durante a vida dessa instalação. Quando a gente está falando de um prédio, de uma empresa, ele normalmente é projetado para operar por 10, 20, 30 anos, né? Um centro de distribuição idem. Então, é um investimento de longo prazo, ele precisa ser cuidadosamente estudado antes da empresa fazer esse investimento para determinar qual que é a localização ideal que vai trazer o menor custo operacional para esse investimento. Porém, existe uma certa negligência das empresas de fazer o estudo, de fazer a análise com a metodologia adequada, tá? Eu recebi um vídeo de um amigo esses dias e vendo esse vídeo, depois eu pesquisei um pouquinho mais sobre o assunto. Era um assunto, lógico, que tem a ver com psicologia, algo que eu não conhecia. Então eu aprendi sobre o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o efeito onde quem conhece nada ou quase nada de um assunto tem uma autoconfiança enorme, ou seja, acha que sabe tudo sobre aquele assunto, né? Com logística, muitas vezes eu vi isso acontecer, né? A partir do momento que você estuda um pouco do assunto, aí você percebe o quanto que você ainda não sabe, o quanto que você não domina do assunto. Eu mesmo estou aprendendo todo dia, então faz 10 anos que eu trabalho na área, eu leio bastante sobre o assunto e mesmo assim, todo dia eu descubro alguma coisa nova sobre logística, tá? É uma área que está em constante evolução, uma área onde tem muita coisa para se aprender. Mas, por incrível que pareça, normalmente as pessoas que nunca estudaram o assunto, elas acham que têm um domínio intuitivo do assunto, né? Esse é o tal do efeito Dunning-Kruger, tá? Eu vou contar aqui um exemplo, obviamente sem expor a empresa, né, sem expor as pessoas, mas eu vou contar um exemplo. Eu visitei uma empresa que faz manutenção de um determinado componente automotivo e ela atende clientes de todo o Brasil. A empresa se localiza hoje, se localizava na época na cidade de São Paulo, e eles estavam planejando mudar para um prédio maior, tal. E o dono da empresa, ou um dos donos da empresa, comentou comigo que eles estavam planejando mudar para a região centro-oeste, para estar mais próximo de todos os clientes, ou seja, poder atender os clientes do Brasil inteiro com uma relação custo e tempo de entrega melhor ou ideal, ou mais ou menos igualitária para os clientes do Brasil inteiro. Obviamente, para quem não é especialista da área, essa parece ser uma solução ideal. Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, existem áreas da engenharia, por exemplo, chamada pesquisa operacional. Na logística, a gente tem estudos como o estudo de centro de gravidade, que sim podem determinar a localização ideal de uma empresa para reduzir o custo de frete. Está no meio do caminho entre os seus clientes ou entre os clientes e os fornecedores, normalmente não é a solução ideal.
né? Precisa ser feita uma análise matemática, levando em consideração o número de viagens ou a quantidade de quilos transportada para cada localidade, né, em cada perna dessas viagens. E aí sim você pode encontrar aproximadamente uma solução ideal de localização, usando esse ferramental matemático, né, que normalmente não é o meio do caminho. Além disso, normalmente as grandes empresas elas fazem mais etapas de refinamento após o cálculo inicial do centro de gravidade para determinar a localização ideal de uma instalação. Então é levado em consideração uma série de fatores, entre eles se para aquela empresa mais importante está próximo do consumidor, ou seja, dá um prazo menor de entrega, ou se é mais importante estar próximo do fornecedor, ou seja, tem um lead time, um tempo de fabricação menor. A matéria-prima vai chegar mais rápido. Outro fator importante é se o processo de transformação da matéria-prima em produto acabado, se ele tem perdas. Se ele tiver um índice de perda muito grande, como as empresas que transformam, por exemplo, a bauxita em alumínio, né, sei lá, uma relação mais ou menos de 100 quilos de bauxita dá 10 quilos de alumínio. Então, muito provavelmente é melhor para essa empresa estar localizada próximo do local onde é feita a extração da matéria-prima, né? Ela vai economizar nessa perna do transporte, onde ela tem um transporte de uma quantidade maior de material. O número de SKUs, o número de produtos que a empresa fabrica, também pode ser levado em consideração. Se a empresa faz só um produto e ela tem um estoque grande de produto acabado, normalmente ela consegue atender o consumidor rapidamente. Então ela não precisa estar tão próxima do consumidor, ela pode estar mais próxima do fornecedor. Se pelo contrário a empresa produz uma variedade de produtos, ela não tem o estoque de produto acabado, ela produz conforme a encomenda, então normalmente é mais benéfico para essa empresa estar localizada próxima aos consumidores finais, né? Ela vai ganhar no tempo de entrega. Ela não precisa estar tão próxima dos fornecedores. Se o produto é perecível ou se é durável. Se o produto é perecível também, a empresa precisa estar mais próximo do consumidor. Fabricou entrega, fabricou entrega, né? Se o produto é durável, a empresa pode estar um pouco mais distante do consumidor. O produto não vai perder a vida útil dele durante o transporte, né? Não vai estragar durante o transporte, não vai ficar obsoleto durante o transporte. Outro ponto, a fábrica ou o centro de distribuição vai ser usado também como ponto de venda? Se for, também de novo, é melhor estar mais próximo do consumidor final. E depois entram todos os outros fatores que daí não estão ligados à logística, né? Então, os incentivos fiscais de cada região, o custo do metro quadrado em cada região, o custo da mão de obra em cada região, a qualidade, né, a qualificação da mão de obra em cada região, custos da energia elétrica, da água, em cada estado pode ser diferente. Então, tudo isso pode influenciar na determinação da localização de uma instalação, de uma fábrica ou de um centro de distribuição, né? Então, vocês estão vendo que é um estudo bastante complexo. É impossível de entender, de aprender? Obviamente que não, pessoal. Tem muito material aí na internet já disponível para as pessoas. Não é nada de um nível super avançado, porém requer, obviamente, foco, dedicação, estudo. Eu mesmo estudei localização e arranjo físico durante um semestre na faculdade, depois li vários livros sobre o tema. Então, a faculdade
me deu uma base, um início, mas depois eu tive que pesquisar, ler bastante sobre o assunto, fiz várias dessas análises na prática. Então, e cada vez que você faz, você vai refinando um pouco mais o processo. Então, obviamente, dá para aprender, qualquer um pode aprender, não é necessário ser um gênio, né, nível Einstein para dominar esse assunto. Mas você precisa ter dedicação, precisa estudar o assunto, pegar o material, né, treinar com as fórmulas por um tempo. Então, é algo que exige das duas uma. Ou que a pessoa se dedique, né, e leia e pesquise para conseguir fazer uma análise técnica, ou então que ela contrate um especialista para fazer esse tipo de análise. Tá legal? Beleza, pessoal? Essa era a dica de hoje. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.